O estudo de hoje tem como título o Prelúdio do Descanso. Nós estamos tratando do descanso sabático, do descanso do sábado do sétimo dia. Qual foi o prelúdio? O que é que antecedeu ao sábado? O que é que antecedeu ao descanso que o Senhor Deus estabeleceu? O prelúdio é aquilo que antecede o principal. Numa peça, o prelúdio é aquela parte da peça que antecede o tema principal. Bem, o que aconteceu antes do sábado? Antes do sábado, o Senhor Deus criou o céu e a terra. Criou pela sua palavra. Nós vemos esse relato bíblico lá em Gênesis 1, no primeiro capítulo da Bíblia, o capítulo do princípio. O Senhor criou o ar, a água, a terra, a luz, o firmamento, criou as condições climáticas, definiu a órbita da Terra, definiu a declividade do eixo da Terra, definiu as estações do ano. O Senhor criou o meio ambiente, criou aves, peixes e animais para preencher esse meio ambiente tão sabiamente criado. Dotou esse meio ambiente de vegetação, árvores, relva, frutos, flores. O Senhor criou isso tudo pela sua palavra. Mas depois o Senhor criou os seres humanos para povoar essa terra. O objetivo de Deus era que os seres humanos povoassem essa terra, seres semelhantes a Ele. A criação dos seres humanos, irmão, está no livro de Gênesis, no capítulo 2. E lá no Gênesis 2, 7, vemos o seguinte: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente, ou, noutras traduções melhores, ser humano. Como é, então, irmãos, que foi esse prelúdio? O Senhor criou todas as coisas da natureza e criou o ser humano. Como é que ele criou o ser humano, irmãos? Do pó da terra, mais fôlego da vida, soprou-lhe. Não foi pela palavra, o Senhor modelou o homem. Modelou o homem e soprou nele o fôlego da vida. E agora, então, o homem passou a ser alma vivente, ou ser humano. Veja, irmãos, na formação do homem, na constituição do homem, não tem uma alma separada. Mas o ser humano se torna uma alma ou se torna um ser humano quando o pó da terra é preenchido, é vivificado pelo fôlego da vida. Fomos criados, a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Como era essa imagem e semelhança, irmãos? Essa era uma imagem física, uma semelhança espiritual. Mais ainda, irmãos, era uma semelhança moral, uma semelhança intelectual, intelectiva. Era uma semelhança de gostar do belo, de gostar da estética. Era uma semelhança também em ser criador. Seres humanos, irmãos, também são criadores, criadores de novas vidas. Então, irmãos, essa semelhança foi dada por Deus. Deus quis intencionalmente falar: vou criar uns seres à nossa semelhança. Criou assim o homem. Em seguida criou a mulher, irmãos. Você vê lá no livro de Gênesis 2, no verso 18. O Senhor fez o homem dormir, tirou de uma costela do seu lado a mulher. O Senhor, ao criar a mulher, irmãos, o Senhor completou a humanidade. A humanidade não estava completa sem o gênero feminino. O Senhor agora criou a humanidade, completou a criação da humanidade ao criar a mulher. E a Bíblia dá alguns adjetivos, irmãos, para a mulher. O Senhor diz assim: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma companheira para que lhe seja adjutora, para que lhe seja correspondente. Não é bom que o homem esteja só. Veja, irmãos, a Bíblia dá alguns adjetivos nesse mesmo verso 2,18. Adjutora, correspondente, auxiliadora,
idônea, a sua outra metade, adequada, igual a ele. A Bíblia não dá uma valorização à mulher, ela é igual ao homem. Infelizmente, irmãos, a humanidade, no decorrer do tempo, com o pecado, foi segregando a mulher, foi colocando a mulher no segundo plano, foi abusando da mulher. Mas esse nunca foi o plano de Deus. O Senhor criou, o plano de Deus era criar homens e mulheres iguais, com propósito. Isso é muito diferente, irmãos, do que a ciência prega hoje. A seleção natural das espécies, onde a humanidade chegou a esse estágio através de milhões de anos de evolução, onde as espécies mais aptas venciam as espécies menores, as espécies inferiores, e dessa maneira chegou-se até o ser humano como ele é hoje. Uma criação, irmãos, feita em cima da morte, uma evolução feita em cima da morte, os mais aptos matando os menos aptos. Essa teoria, irmãos, não serve para os cristãos. Os cristãos que creem na Bíblia, irmãos, creem no relato bíblico, creem que Deus criou de forma intencional aos seres humanos. Mas alguns cristãos, irmãos, procuraram associar a evolução à presença de Deus e criaram a chamada evolução teísta. O que é a evolução teísta? A evolução teísta diz o seguinte, irmãos, o Senhor criou alguns elementos básicos, algumas formas básicas de vida, e daí deixou para que elas evoluíssem ao longo de milhões de anos. Da mesma maneira, os mais aptos matando os menos aptos. A criação de Deus, irmãos, a criação do ser humano por Deus, não é uma criação feita em cima da morte, mas é uma criação da vida. O Senhor Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nos criou pela sua vontade, com um propósito. O Senhor tinha um propósito. Isso, irmãos, dá uma dimensão moral para nós, dá um valor para o ser humano muitíssimo grande. Ora, nós somos criados porque Deus assim o quis. Nós não fomos fruto de uma evolução, de acasos biológicos. Nós não fomos frutos de milhões e milhões de anos de tentativas e erros. Mas nós somos frutos de uma intenção divina, de um projeto divino. O estabelecimento desse projeto, irmãos, o planeta Terra e tudo que nele há, é o prelúdio do descanso. O Senhor fez tudo isso e agora nós vamos ver em seguida, o Senhor vai descansar. O que é esse descanso? Para que serviu esse descanso? Qual era a intenção de Deus ao estabelecer esse descanso? Como esse descanso afeta a nossa vida hoje? Vamos em frente então, irmãos, estudando. Amanhã vamos estudar sobre os ritmos do descanso. Dentro dos ritmos do descanso, irmãos, vamos continuar estudando agora a ordem para descansar. O Senhor Deus deu uma ordem para descansar e amanhã vamos estudá-la. Até amanhã. Muito bem, até logo a todos.